Olá, eu sou Angélica Gouveia. Nós estamos no nosso desafio de 21 dias e nós estamos no nosso 12º dia. Esse desafio consiste em você fazer 10 minutos de oração pelo tema do dia e nós estamos aí numa campanha de 21 dias de jejum. Você pode tirar o que você quiser. O tema que nós vamos trabalhar hoje é vencendo os erros. Errar faz parte do ser humano, mas é necessário uma mudança. Precisamos mudar, precisamos nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado e buscar uma nova direção. Daí a importância desse tema nas nossas vidas hoje. Então vamos fazer a nossa oração? Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus de graça e misericórdia. E Tu és um Deus, Senhor, sabendo que nós não seríamos capazes, Senhor, de pagar por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. É que o Senhor mandou o Senhor Jesus para nos salvar. Então, Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos direciona, nos capacita, nos traz, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor, porque queremos ser pessoas melhores. Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a estarmos próximos da Tua presença. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados e Te pedimos, entra no nosso coração, entra na nossa vida. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A nossa passagem bíblica, ela está lá em em Isaías 59, versos 1 e 2. Vamos lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Nós aprendemos nessa passagem bíblica que as nossas iniquidades, os nossos erros, eles nos afastam de Deus. Daí a importância de nós vencermos os nossos erros, de nós nos consertarmos diante de Deus e nos consertarmos também diante daquele que nós erramos. Porque assim nós conseguiremos ganhar não só o perdão de Deus, mas viver em comunhão com todas as pessoas que nos cercam e também vivermos o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Vencendo os erros. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que não sabem que estão errando, porque elas não têm conhecimento. Sabe, às vezes aquela pessoa que está, muitas vezes, achando que está te agradando, ou você mesmo está achando que está agradando e não está? Porque na realidade te falta conhecimento. Eu escutei uma história de um casal que eles estavam casados há 50 anos e a esposa resolveu fazer algo diferente. Ela resolveu dar para o esposo a outra parte do pão. Ela sempre dava para ele o bico e comia a outra parte. Dessa vez ela resolveu fazer diferente. E naquele momento ela descobriu que realmente o seu esposo não gostava do bico. E ela durante 50 anos havia deixado de comer o bico do pão, achando que estava agradando ao seu marido. E ela perguntou, mas por que você não falou nada? E ele simplesmente lhe respondeu, porque eu achei que estava agradando. Então, ambos ali estavam errando, achando que estava agradando. É claro que eu estou dando um exemplo muito simples, mas muitas vezes nós cometemos erros e falhas
por não sabermos, por falta de conhecimento. Daí a importância de nós conhecermos o nosso trabalho, de nós conhecermos as pessoas, de nós conhecermos a palavra de Deus, porque o conhecimento ele nos traz libertação. O conhecimento ele nos proporciona a uma maior quantidade de acertos. A partir do momento em que você é uma pessoa que está fazendo um trabalho e quanto mais você estuda a respeito daquele trabalho, mais você se torna eficiente, mais você se torna capaz de fazer aquele trabalho e menor é a sua probabilidade de erros. Então, precisamos ser pessoas que venhamos a buscar o conhecimento, principalmente da palavra de Deus. Existem situações que nós não precisávamos viver, mas estamos vivendo porque não temos lido a Bíblia, porque não temos orado, porque não temos estado um tempo com Deus. E essa falta de conhecimento tem nos levado a levarmos uma vida com uma menor qualidade e mais distante de Deus. E não é esse o desejo dele. O segundo tipo de pessoa é aquele orgulhoso. Sabe? Ele sabe realmente que muitas vezes não deveria fazer, mas ele por orgulho, ele não para, ele prossegue, ele vai até o final, mesmo sabendo que está errando. Isso não é bom. Poderíamos até falar de uma certa forma que isso não é inteligente. Eu sei que muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer. Isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do ser humano, né? É muito difícil nós escutarmos de uma pessoa que ela tinha razão e que nós estávamos errados. Mas o importante, sabe o que é? À medida que a gente reconhece o nosso erro, quanto antes nós reconhecermos, menor vai ser o caminho de volta, menor vai ser a jornada a percorrer. Eu fui essa semana à Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e eu simplesmente achei que conhecia o caminho, mas num determinado ponto eu vi que eu errei. Eu parei o carro, liguei o GPS e aí pude retornar à rota certa, mas isso me trouxe um aprendizado. Aquele meu erro me tomou mais tempo. Eu gastei mais dinheiro porque eu perdi combustível e eu entendi que eu precisava reconhecer que eu não detinha o conhecimento, que eu precisava de um GPS. Sabe qual é o nosso GPS? É a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso GPS. Um professor daquela área que você quer exercer, ele é o seu GPS. Porque ele vai te direcionar a como executar aquela tarefa em menor tempo, em melhores condições e da melhor forma. Você percebe? São coisas simples, são coisas do dia a dia, mas que se nós tomarmos um determinado cuidado, isso vai ser muito melhor nas nossas vidas. Existe aquela pessoa que quer mudar, mas não consegue. Uau! Como vivemos isso, né? Cada um tem seu ponto fraco. Cada um tem dificuldade de mudar em alguma coisa. Às vezes, eu falo para os meus amigos assim, que a bebida, ela é indiferente na minha vida. Eu não gosto de bebida, por isso ela não é minha tentação, por isso não faz a menor diferença. Mas às vezes, para quem bebe, deixar de beber, porque às vezes está prejudicando o casamento, está prejudicando o emprego. Quantas pessoas a gente conhece que se tornam ébrios e às vezes é um funcionário público, ganha muito bem e às vezes perde o emprego porque não consegue deixar a bebida, ou porque a pessoa está no mundo das drogas, não consegue deixar as drogas. Busque ajuda. Busque ajuda primeiro em Deus. Segundo, busque ajuda de profissionais. Terceiro, busque ajuda de grupos específicos. Existem grupos específicos
de narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, comedores compulsivos. Existem grupos específicos que trabalham família, que trabalham foco, que trabalham determinação. Busque ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E eu acho que Deus não nos fez completo para nós sabermos que nós dependemos uns dos outros. Então reconheça seus erros. Veja que tipo de pessoa você é. Você está errando por falta de conhecimento? Você está errando por orgulho? Ou você está errando porque você não consegue? Ou às vezes nós temos tantos erros nas nossas vidas que nós podemos estar aí vivenciando os três. Mas não importa. Se esse vídeo chegou até você hoje, é porque Deus quer te ajudar a mudar. Se esse vídeo está chegando até você hoje, é porque Deus está falando que você pode. E que se você assim desejar, Ele vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. E além disso, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Ele vai ser o seu GPS. Ele vai fazer você chegar no seu propósito num tempo menor, mais rápido e com economia. Outra coisa, eu estava pensando enquanto eu estava fazendo essa reflexão naquele filme Quarto de Guerra. Monte a sua estratégia de guerra. Combata a indisciplina e busque sobre aquilo que você precisa mudar. Quem disse que mudar é fácil? Claro que não é fácil. A mudança, ela requer um esforço. Deixar os nossos erros requer esforço, mas vale a pena, porque você vai ter resultados, você vai colher frutos e você vai se tornar uma pessoa próspera. Leia a Bíblia. Eu deixei aqui um pedacinho que eu achei muito, muito interessante. E fala assim: ajuste algumas coisas na sua vida. E aí fala sobre a Bíblia, fala assim: a Bíblia revela os ajustes que precisamos fazer nas nossas atitudes e ações e nos ajuda a fazê-los. A Bíblia nos ajuda a fazer os ajustes da melhor forma. Ela, com certeza, te faz enxergar a sua vida como se você estivesse num espelho. E aí, quando eu me olho no espelho, eu falo assim: isso aqui não tá legal. Essa roupa tá amassada aqui. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. A Bíblia, ela é o nosso espelho. Ela vai nos dar direção. Ela vai nos mostrar os nossos ajustes que nós precisamos fazer. E aí, como plus do dia de hoje, eu pensei numa passagem bíblica muito legal de Pedro. Pedro, quando Jesus foi ser preso, e Pedro estava acompanhando Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E algumas pessoas batem muito em Pedro, né? Como pôde ele negar Jesus 3 vezes? Mas cadê os outros discípulos? Os outros discípulos sequer acompanharam Jesus. Pedro acompanhou, mas infelizmente negou. Porém, depois que Pedro nega, Jesus fala o seguinte para Pedro. Está lá em João 21, 15 a 17, eu vou ler para vocês. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me a mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito
pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse momento foi um momento de cura para Pedro. Foi um momento de restauração. Pedro havia negado Jesus, errado com Jesus por 3 vezes. E ele precisou por 3 vezes se reconciliar com Jesus. Mas naquele momento que ele entendeu que Jesus o perdoou todas as vezes que ele errou, ele se tornou curado, livre daquele peso que ele tinha sobre os seus ombros. E com certeza ele sabia que ninguém mais poderia acusá-lo de nada, porque o próprio Jesus o havia perguntado por 3 vezes. E por 3 vezes Jesus demonstrou que não só ele havia perdoado, mas que ele tinha um propósito de vida para a vida de Pedro, que era apacentar as ovelhas. E aí eu fico simplesmente encantada, porque Pedro ele consegue se libertar de tudo isso que ele estava vivenciando. E lá no livro de Atos 2, versos 41, diz assim: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O discurso de Pedro, depois da morte de Jesus, depois que Jesus já havia retornado para o céu, faz com que quase 3.000 pessoas sejam batizadas. Olha a importância de nós tirarmos o peso do erro das nossas vidas, o peso do pecado. Jesus te chama hoje para você ser livre, livre e para viver o novo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos liberta, Senhor. Tu és o Deus que nos ama, Senhor. E Tu és o Deus que nos livra de todos os nossos pecados. Pai, a única coisa que o Senhor deseja é que nós venhamos a confessar os nossos pecados e nos arrependermos dele. Então, Senhor, esse é o tempo oportuno que nós estamos aqui, Senhor, confessando, Deus, aquilo, Senhor, que essa pessoa está colocando diante de Ti, na sua mente, que ela está trazendo agora, ela está confessando, Senhor, e ela diz que ela se arrepende, Senhor, porque ela quer viver o novo de Deus, ela quer viver o sobrenatural de Deus, ela quer viver o propósito de Deus, assim como Pedro, mesmo tendo pecado, mesmo tendo errado, ele viveu o novo de Deus. Senhor, chegou o dia, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar em cada vida, em cada coração e fazer, ó Deus, a mudança, limpar realmente essa mente, limpar realmente esse coração, para que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, juntos vivermos o melhor de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado e abençoada. A graça e a paz do Senhor Jesus.